Amém. Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, né? Pela graça dele. E a gente vê que cada dia que passa, mais nós todos, né, temos dificuldade. A gente vê que às vezes pessoas têm dificuldade para vir na igreja e não devia ser assim, mas por outro lado a gente sabe que se não acontece isso também, é claro que a gente tem que quebrar certas coisas para poder vir, né? Na verdade, né? Mas sempre a gente vai ser tentado a não vir, tentado a não ouvir a palavra. Satanás sempre vai tentar, mas o eleito, ele quebra todas essas coisas, ele consegue vencer. O eleito consegue. Como a gente sabe que são poucos, né? Então a gente tem que crer que esses poucos vão fazer tudo para viver a palavra, né? E vencer, porque Jesus Cristo já venceu por todos nós, né? Aqui tem um pedido, nós vamos continuar orando. Hoje eu fui na casa do irmão Geraldo Castro, né? Ele agora eu creio que ia no médico, né? 7 horas, porque o olho dele não desinflamou, está muito inflamado ainda, né? O colírio parece que não está fazendo efeito, então a gente vai orar por ele, continuar orando por ele, né? Para todos os irmãos aqui, eu coloquei até, lembrei da irmã Márcia também, a Márcia de Sarzedo também, que fez cirurgia um tempo atrás aí, e ela depois tem até que ligar para saber como que ela está, né? Ela fez cirurgia também, quer dizer, eu anotei o irmão Divino também, né? Irmão Daniel, irmã Diva, o irmão Joaquim também, que lá no João Molevade, ele não está bem também, sabe? Ele está sentindo muita dor e às vezes sangrando, né? E irmã Rosângela também, nós vamos continuar orando por ela também, né? O irmão da irmã Ana Alves, a irmã Euzi, o rapaz teve que amputar os dedos, né? Então nós vamos continuar orando por ele para Deus abençoar que aquele problema não evolui, né? Para aquilo acabar e aquela inflamação não continuar, né? Nós vamos continuar orando por ele, para Deus ajudar que a partir daí aquilo não evolui mais, né? Atrapalhar, porque sempre assim vai amputando, mas que fica só nisso, né? E Deus ajuda ele e ajuda essas irmãs também, que sempre são pessoas que creem realmente na palavra, né? A irmã Euzi e a irmã dela, elas creem realmente. E assim nós vamos pedir por esses irmãos, né? O irmão Viriato aqui, que está pedindo também por João Ribeiro, está com câncer. Nós vamos orar e pedir a Deus, né? Porque essa doença está alastrando, né? Talvez seja uma das piores doenças hoje, é o câncer, né? O câncer está tomando conta. O câncer é o tipo do pecado. O pecado hoje é o pior câncer que existe, né? O pecado. Então, eu creio que é uma coisa paralela, né? O câncer no corpo humano e o pecado na alma. Então, nós vamos pedir a Deus para nos livrar dessas duas coisas, né? Principalmente na alma, né? Principalmente na alma. Então, nós vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, vamos ler do verso 4 até o verso 14. Eu vou ler uma escritura maior, como eu quero falar sobre o que é o novo nascimento, né? E depois
terminar a oração, nós vamos ler no livro de João, capítulo 7, do verso 37 a 39 também. Está relacionado uma coisa com a outra. Nós vamos falar de Lucas falando sobre semente. O que é a semente? Que é a palavra de Deus. Vamos também falar de João sobre a água, que é o Espírito, né? Que é o Espírito. Então vamos falar das duas coisas que vêm de Deus para nós. Então vamos ler aqui Lucas 8, a partir do verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouvem e, indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, é só até aqui, no 15 eu não anotei não. Vamos só até aqui mesmo, eu anotei só até o 14. Então vamos orar e lembrar desses pedidos aqui. Depois vamos ler no livro de São João. Vamos fechar os nossos olhos em reverência à palavra e à presença dele aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela graça e a Tua misericórdia, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajuda, Pai, mais uma vez. Meu Deus, não deixa embaraçar com nada deste mundo, Senhor. Meu Deus, tanta coisa para tirar a atenção de todos aqueles que procuram servir o Senhor, Pai. É tanta coisa no mundo para envolver, Senhor. Mas nós não queremos, Senhor Deus, envolver com nada do mundo, Senhor, mas crê, Senhor Deus, e vi ouvir a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar nessa hora, nessa era tão difícil para viver e ser um cristão, Pai. De todas as eras, essa era foi a pior, ou é a pior de todas as eras, meu Deus, porque o engano é demais. Nas outras eras não era tanto assim. Mas nessa era, Satanás, ele trouxe tudo o que ele pode para enganar. Mas também, por outro lado, o Senhor desceu do céu e trouxe toda a palavra. Toda a revelação está diante de nós. Meu Deus, então nós não temos desculpa. Porque se Satanás tem tudo para enganar, o Senhor tem tudo para salvar. A palavra do Senhor está aqui diante de nós, Senhor, em totalidade. O Senhor desceu em totalidade, Senhor, para nos ajudar nessa hora tão difícil, Pai, nessa era tão difícil, para nos guiar em todo o caminho, em toda a verdade.
Meu Deus, e aqui nós estamos, Senhor Deus, para orar também por esses pedidos, Senhor. Nós lemos, Senhor Deus, a respeito de pessoas que estão internadas, pessoas que estão com câncer, meu Deus, pessoas que estão doentes em casa, meu Deus, que não tem nem condição de vir na igreja, Senhor. Assim nós entregamos todas essas pessoas em Tuas mãos, Pai bendito. Meu Deus, para que o Senhor possa cuidar, Pai. Ter misericórdia das pessoas que estão, meu Deus, em situação tão difícil, Pai. Meu Deus, com câncer, com problemas, Senhor Deus, graves. Meu Deus, mas para Ti, meu Deus, não existe nada difícil. Tudo em Tuas mãos, tudo pode ser resolvido, Pai. E assim nós pedimos fé perfeita para que tudo seja ligado a Ti, Pai, para que o Senhor possa nos atender nesta hora. Meu Deus, ajuda essas pessoas, Pai, que nós citamos o nome, e outras que nós não lembramos, mas que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada um nesta hora, Pai, e ajudar e curar e tirar toda a enfermidade. E ajudar as famílias, e ajudar aqueles que não puderam vir, Senhor. Ajuda eles, Pai, e despertar aqueles que estão dormindo, Senhor. Estão cochilando, não estão vendo a hora que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos eles, Pai. Meu Deus, e ajuda nós que estamos aqui, Senhor. Nós viemos com um propósito de ouvir a Tua palavra. E que o Senhor possa falar conosco. Mais uma vez, nós te pedimos para que o Senhor possa estar presente na nossa vida, Pai, e nos ajudar a sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Olhe por nós com um olhar de misericórdia, Pai. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, tira toda a incredulidade, Senhor, para que nós possamos ouvir de bom grado a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ainda ler essa outra escritura, que está no livro de São João. Para a gente meditar nessas duas escrituras. João 7, verso 37 a 39. Está escrito assim, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, essas duas escrituras, esperar um pouquinho enquanto esse helicóptero passa por causa do barulho. Mas eu li essas duas escrituras para a gente ter um conhecimento maior a respeito das próprias mensagens que nós vamos ler aqui, a respeito de novo nascimento, a respeito das mensagens, como eu vou ler aqui. Muitas coisas, às vezes a gente lê. Por que a gente faz isso? É porque existem muitos ensinamentos que parece que está certo, mas quando você vai olhar, aquilo contraria o que está escrito aqui. Como eu vou ler aqui, a primeira coisa que eu quero ler aqui é a mensagem a Era de Pérgamo. Nós vamos ler aqui. Então, o barulho está muito, mas a Era de Pérgamo, 54 a 59. Escute bem aqui, ó. Essa parte aqui.
50. Deixa eu voltar aqui de novo, aqui aonde eu quero ler aqui, ó. 54 a 59. Então está escrito assim: a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era ele próprio para ser manifesto. Palavra de promessa. Aí nós lemos aqui, ó, a semente é a palavra. Ou nós vamos ler outras mensagens. Ou então a predestinação. Quer dizer, quando a pessoa é um eleito, ele tem uma semente. Sabe? Então, aí vamos continuar aqui. Deus foi manifestado. Ele próprio agiu naquele tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que tinha levado a ela a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Aí vocês notam que sempre foi assim. Sempre um anjo é que traz a palavra de Deus. Sempre. Então, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Por isso que aqui começa aqui. Mesmo que o eleito tenha uma semente, antes que ele ouve a palavra, ele não sabe nada a respeito. Ele só vai saber se é realmente um eleito quando a palavra é manifestada. Ele vai aceitar aquela palavra ou rejeitar. Vai depender do que está no coração. Nós lemos aqui, ó, que Satanás consegue tirar do coração da pessoa. Se ele não for um eleito, ele consegue tirar a palavra do coração da pessoa. Mas um eleito não. Então, vamos mais. Hoje está bem difícil essa. Aí disse assim: os membros da Virgem noiva o amarão e eles terão sua força, porque ele é a sua cabeça. Quem é o cabeça hoje? Vocês notam lá, é o próprio Jesus Cristo, é a cabeça. Ele é a palavra, mas ele é a cabeça. A virgem é o corpo. O corpo, a noiva é o corpo, mas ele é a cabeça, sempre. Ele é a cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho, quer dizer, quando o Espírito veio sobre Jesus, né? Então, disse aqui, ó, Jesus nunca fez nada antes que lhes fosse mostrado pelo Pai. João 5,19, está lá escrito. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. Agora, aqui tem uma palavra aqui que eu creio que foi um erro de gráfica aqui, ó, mas a gente pode corrigir agora mesmo, que a própria palavra aqui já prova, que está escrito aqui, ela lhes mostra sua palavra de vida, não é ela. Ele lhes mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Mas essa palavra está aqui, ó, em outras mensagens, teve pregador que pegou por causa de uma coisinha que não está certa, ao invés de olhar na Bíblia, vai pregar que sobre ela, e não sei o que, ela é profeta, ela é não sei o que, ela é Eliseu, porque pega um caso como esse aqui. Mas aqui está na frente mostrando que é ele mostra a sua palavra e ela a recebe. Ela recebe. Então, a gente mesmo que está pregando deve entender
que não pode ler errado, mesmo se está, como o profeta diz, qualquer literatura que você lê que estiver contrariando a Bíblia, esquece. Você tem que esquecer, porque a Bíblia é correta. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia como nós já lemos aqui, a Bíblia é um homem. A Bíblia é macho, é um macho, não é fêmea. A Bíblia não é fêmea, a Bíblia é macho. A Bíblia é Jesus. Então isso. Então, e ela recebe, ela nunca duvida dela, quer dizer, ela nunca duvida da palavra. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Você viu que são duas coisas? Uma semente e a outra é água. O que é a água na Bíblia? O Espírito. Jesus mesmo, vinde, quer dizer, mas ele diz que aquele Espírito não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha ido na cruz. Quando ele foi na cruz, ele liberou aquela vida para cada eleito. Então a vida já está na pessoa quando ele nasce na terra. Então nasceu na terra e você é um eleito, você já tem aquela sementinha, e ela só vai brotar quando a palavra, a semente, que é a palavra, vem de encontro àquela vidinha que está lá dentro. Porque Deus é a palavra e Deus é Espírito. Então os dois, quando os dois unem, aí sim, dá um novo nascimento. Aí a pessoa nasce de novo. Quer dizer, agora já não é um nascimento através de uma mulher, mas é Deus mudando a natureza dentro. Deus começa de dentro para fora. Satanás, é claro, Satanás começa na cabeça, e se não tiver cuidado, aí ele, quando era para descer lá embaixo, aí ele tira aquilo antes que aquilo vai enraizar como uma boa semente, né? Então aí ele continua, eu creio que eu anotei, deixa eu ver até onde eu anotei aqui, até 59, né? Então vamos aqui. Eis aqui o segredo disso, a palavra está na noiva. Muitas pessoas falam a noiva é a palavra. Não, a palavra está na noiva, porque é uma semente. Vocês notaram aqui que é uma semente? Deixa eu ler uma outra antes de continuar. Vamos ler a era de Esmirna, para a gente entender melhor. Aqui no 139, eu anotei mais, 139, 132 também da era de Esmirna, 132. 132, mas aí, para mim ler, não, deixa eu ler aqui, porque se dá tempo eu leio o outro. Leio só essa parte aqui, no 139, está escrito assim. Antes de concluir, eu sei que há uma interrogação em suas mentes. Vocês desejam saber se eu creio na doutrina da preexistência. Eu não creio nessa doutrina dos mormons, da preexistência das almas, mais do que creio na reencarnação ou transmigração das almas. Seja cuidadosos aqui e notem o seguinte: não é a pessoa, não é o de fora, não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Vocês notaram aqui? Não é a pessoa de fora, é a palavra ou a semente. Então a noiva ela tem a semente, ela tem a palavra. Jesus é a palavra. E ela, por ser parte dele, ela tem a semente, ela tem a palavra. A palavra está nela, porque ela é predestinada para ser o corpo foi predestinada para ser o corpo de Cristo.
Então, deixa eu continuar mais um pouquinho. Então, disse aqui, não é a pessoa que vem... deixa eu voltar aqui. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Isto lá no passado, muito distante para o alcance da mente, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci Esaú. Antes que ele viesse aqui, antes que o mundo existisse, amei a Jacó e aborreci Esaú. Porque ele sabia que quando aquela semente estivesse em Jacó, ele ia fazer tudo para adquirir a primogenitura. E o outro não ia importar. E ele realmente lutou e lutou porque ele tinha essa semente nele. Não importou, e lutou tanto que ele teve que lutar com o próprio Deus. Porque aquele anjo era Deus, ele lutou, mesmo que ele saiu mancando, mas ele recebeu o que ele precisava. Porque ele era predestinado para aquilo. Mas eu creio que eu vou voltar aqui, não é o parágrafo todo, mas deixa eu ler aqui, nessa mesma mensagem, Esmirna, eu creio que tem uma parte aqui que eu anotei, deixa eu ver, 132, mas eu creio que é só uma partezinha mesmo da mensagem, 132, 132, mas quase no finalzinho do parágrafo, está escrito assim, eu não sei se o irmão Cido vai conseguir, mas está escrito assim: embora ela seja feminino, a noiva, embora ela seja feminino, quer dizer, a parte feminina, né? Em designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele. Foi predestinada nele. Por isso que quando ele morreu na cruz do Calvário, quando a espada bateu, aquela lança bateu nele, ela saiu ali. Água, sangue e espírito. A noiva estava saindo, porque essa noiva teria que vir na carne humana, mas com essa vida de Deus dentro dela. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Ela saiu, assim como Eva foi tirada de Adão, a noiva foi tirada de Cristo. E a noiva era aquele sangue, e aquela água, e aquele espírito que saiu. É claro que na hora lá saiu água e sangue, mas quando ele ressuscitou, a vida dele veio de Atos 2 para cá. Em cada filho de Deus que nasce na terra já tem essa vida nele. E é por isso que o eleito reconhece. E é por isso que toda vez que vem uma mensagem, principalmente agora, que é mais difícil para viver a palavra do que qualquer outra era, toda vez que vem uma mensagem, Satanás vai aproveitando e tirando quem tem que sair, e vai embora e vai fazer o que quer. Mas o eleito vai fazer o que Deus quer, sempre assim. Sempre assim. Então, deixa eu só terminar esse. Então, diz aqui, é evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus foi manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Há diferença, está vendo? Ele manifestado em um membro, porque ele é a cabeça, ele é o rei e ela é a rainha. Então nós não podemos ser ele, mas nós somos parte dele. Ele é o rei. No milênio, por exemplo, ele vai ser o rei sentado. Ele é o filho de Davi. E a noiva é a esposa do Cordeiro.
Então, a gente não pode misturar, porque muitas pessoas falam, nós somos a palavra. Não, o profeta diz, nós somos parte da palavra, ele é a palavra. Amém. Nós somos salvos por ele, porque ele é o cabeça. Nós não podemos misturar as coisas. Deixa eu continuar aqui, então, na mensagem Pérgamo. Deixa eu continuar. Então, diz aqui, ó, é onde eu estava lendo. O que ele quer fazer com a palavra? Ela deixa eu voltar de novo aqui. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela reconhece o que ele quer fazer com a palavra. Quer dizer, ela obedece. Quando ele fala algo, ela baixa a cabeça e diz, sim, Senhor. E o Senhor é a palavra. O Senhor hoje é a mensagem do dia. Esse Deus é a mensagem do dia hoje. Ele é o cabeça hoje. Por isso que a mensagem diz, o mesmo Jesus que estava na Palestina está aqui. Conosco aqui. É o mesmo, não é outra pessoa, é o mesmo. Ele era o cabeça lá, ele é o cabeça aqui. Então, aí, continua aqui. Aí, o que ele quer fazer, porque, deixa eu voltar de novo, porque senão fica. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Está aqui, não é que ela vai ficar pregando, não. Ela recebe o assim diz o Senhor. Ela tem, nós temos a palavra. Nós temos, ele é a palavra, ele é o cabeça. Ela obedece o cabeça. Por isso que às vezes a pessoa lê e não interpreta mal, na verdade, né? Interpreta mal, verdade. Como a gente já sabe, muitas pregação interpretando mal, né? Quer dizer, hoje, dizer, por exemplo, assim, que o Pai Nosso é uma reza católica, já pensou uma coisa dessa, né? Sendo um dos primeiros mandamentos, tá vendo? É um dos primeiros mandamentos, sabe? Então, a gente tem que entender essas coisas. E não pode deixar que isso continue. Nós temos que cortar. Nós temos que cortar essas coisas e ensinar da maneira correta. O Pai Nosso é um dos primeiros mandamentos que Jesus deixou para nós. Não é uma reza católica. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa escutou uma coisa, porque na verdade que isso foi dito, porque o profeta um dia estava pregando num lugar, e lá tinha um pessoal católico, não sei de qual país que ele estava, e ele começou a falar sobre o Pai Nosso que está no céu, e eles começaram a rezar. Aí ele disse, nós não rezamos o Pai Nosso. Aí, tá vendo? Agora virou. Presta atenção no que foi pregado. Quer dizer, eu não posso continuar porque vocês estão rezando. E aqui, Pai Nosso não é para rezar. Pai Nosso é um mandamento de Deus, não é uma reza. Então, por isso, nós temos que cortar essas coisas. Não pode deixar isso continuar. Isso não está certo. Pai Nosso é o mandamento principal de Jesus. Foi uma das coisas. Quer dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, eu estou descendo de lá, e aqui, tanto céu como terra, é tanto que está escrito na mensagem, que quando Jesus veio, é como se Deus estivesse abraçando. Agora, Deus estava juntando com o ser humano. Agora, já não tinha mais divisão. Deus desceu e uniu com o ser humano. Quando ele se tornou carne aqui. Aquilo era provado, estava provando assim, eu estou descendo para morar com vocês. Então, vamos mais aqui.
Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Está vendo? Aqui. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade, e ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua palavra, a própria palavra. Ele não completou toda a palavra. Aí vai, até que eu quero chegar até numa outra mensagem aqui, mas deixa eu ir só mais embaixo aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui na mesma palavra, mensagem que eu estou lendo. É até o 59, né? 59. Deixa eu... E no 58 agora. Agora, permaneçamos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jesus Salvador, Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Josué significa o líder que veio para a igreja, como Paulo. Paulo foi um líder. Esse homem aqui também foi um líder para a igreja. Por isso que ele está falando assim. Quer dizer, ele representa o Josué, no caso. Como Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Os crentes que vão continuar do lado de Josué. Pregando a mesma coisa que ele pregou. Porque ele trouxe Deus à cena. Deus é a palavra, Deus é a mensagem. Então vamos permanecer do lado de quem trouxe a palavra, de quem viu e de quem conversou com o próprio Deus, ou Deus conversou com ele e trouxe a mensagem. Então aí ele disse aqui, lembre-se, Deus tinha começado com Israel como uma virgem, com sua palavra, mas eles queriam algo diferente. Esse que é o problema, está vendo aqui, ó. Começou bem, quer dizer, quem era o líder ali primeiro? Era Moisés. Começou bem, mas eles rejeitaram. Acabou que Moisés ficou nervoso e feriu a rocha 2 vezes, e Deus ainda falou assim, está vendo? Vão lá que eu vou te mostrar a terra. Mostrou a terra e falou, está vendo? Aquela terra é onde você ia levar, só que você não vai entrar lá. É claro que tudo era um propósito de Deus, né? Era um propósito, mas mostrou a terra. Por quê? Porque ele ficou nervoso e feriu a rocha 2 vezes, e a rocha é Cristo. Você está vendo como que é a coisa? Então aqui o profeta vai mostrar a situação nossa hoje. Que ao invés da gente permanecer com a mensagem do dia, nós inventamos muitas coisas. E saímos fora do plano de Deus. Então vamos lá. Então disse aqui, ó. Notem como Deus não... assim também fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou-o entrar na terra prometida até que chegasse seu tempo apropriado. Ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito, a terra é nossa, vamos tomemos-la. Josué, você está liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que você costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você, quer dizer, eles pensando ali, né?
Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e ele conhecia as promessas de Deus, assim ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão clara de Deus, esperou chegar o tempo para se porem em marcha. Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, porém não nos outros. Desta maneira se repetirá nesse dia final o mesmo problema, as mesmas pressões. Mesma coisa. Quer dizer, Deus enviou uma mensagem, daqui um pouco aparece tanta gente contrariando aqui. Um prega uma coisa, o outro prega uma coisa. E todo mundo quer ir para o céu. Quem vai para o céu, quem está seguindo a palavra. Se nós não estivermos pregando certo, nós não vamos chegar lá. Nós temos que continuar. Não diz aqui que Caleb é o tipo do crente hoje que ficou com Josué? Nós temos que estar, porque Deus disse lá na Bíblia, assim, Caleb tem um espírito diferente. Mas por que ele tinha um espírito diferente? Porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o mesmo espírito que estava no mensageiro. A noiva também tem que ter o mesmo espírito que estava no mensageiro. Porque o mensageiro apresentou o próprio Deus, o Filho do homem na terra. Então, se nós temos o mesmo espírito que estava no mensageiro, nós temos o Espírito de Cristo. Creio que vocês estão entendendo, né? Então, deixa eu ler mais agora, nessa mensagem aqui, deixa eu ver até onde eu vou ler aqui, a era de Pérgamo, 80 a 82, deixa eu ler aqui, 80 a 82, que tem que olhar, é o tempo, ainda tem tempo ainda, 80 a 82. Eu quero assim, a gente tem que entender, eu anotei essa parte aqui, só para a gente entender em Atos 3,16. Como é que a Bíblia está escrita? Deixa eu ler na Bíblia, se vocês quiserem, eu creio que o irmão Ciro vai colocar aí, Atos 3,16. Olha como e o profeta vai mostrar aqui, como Pedro mostrou exatamente a maneira que está aqui, que às vezes a gente não entende. Olha para você ver que coisa bonita para a gente ouvir e aprender. 3,16. Olha aqui. Falando daquele homem que estava lá, que recebeu a cura. Olha aqui. E pela fé no seu nome, aquele homem recebeu, né? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Aqui, e a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Vocês notaram que não é fé nossa? A fé nossa não vale nada nesse sentido. Tem que ser a fé de Deus em todo momento. Tudo tem que ser dele. Tudo é ele, tudo tem que ser dele. A palavra é ele, o Espírito é dele, a palavra é dele, é tudo. E nós precisamos de captar essas coisas. Agora, como eu vou ler aqui, eu li para vocês que Pedro mesmo, a maneira que Pedro citou. Aí o profeta, como a mensagem é o que mostra mais claro para nós, né? Aqui, 80 dessa mesma mensagem. Em Atos 3,16, quando Pedro foi inquirido sobre como tinha se dado aquele poderoso milagre de cura do homem coxo na Porta Formosa, ele o explicou do seguinte modo: e pela fé no seu nome, Jesus, fez o seu nome, Jesus, fortalecer a este que antes era coxo, que
vede e conheceis, e a fé que é por ele, dele, Jesus, deu a este, na presença de todos, essa perfeita saúde. Tudo dele. Quer dizer, pela fé dele, tudo pelo nome dele, pela fé dele, esse homem recebeu essa perfeita saúde. Entendeu? Por isso que assim, ó, às vezes tem pessoas que às vezes pedem oração, é claro, meu irmão, não é claro que Deus sabe agir e sabe se eu devo receber ou não. Às vezes, se eu tiver um problema, Deus sabe que às vezes eu não posso ser curado. Eu tenho que permanecer com aquilo, porque lá na frente tem alguma outra coisa. E eu preciso permanecer com aquilo que Ele sabe melhor como resolver. Sabe? Mas, você notou aqui que a pessoa, para ele receber a cura, a fé tem que estar nele? Jesus falou isso, se tendes fé, quer dizer, vai depender de quem está na frente. Porque não adianta, quer dizer, pode orar, esfregar a mão na cabeça e tudo mais, mas se aquela fé de Jesus não estiver lá, a fé que está na pessoa, o profeta chegou a falar que na fila ele via passar, ele fala assim, 80% do que passa na fila, ninguém é curado. Porque ele sabia que passava lá, não tinha a fé de Jesus. Sabe? Não, a fé era humana. E essa fé humana não cura ninguém. É a fé de Jesus que cura. Eu creio que vocês estão entendendo. Então vamos aí eu vou continuar, para vocês verem aqui. Ó. Vamos continuar mais um pedacinho aqui, eu creio que é até 82. Veja aí, o nome de Jesus e a fé de Jesus produziu aquele milagre. O nome de Jesus e a fé de Jesus produziu aquele milagre. Está vendo? É isso que é a coisa. Como é daquela mulher, quem me tocou? Jesus mesmo não sabia que a mulher tinha tocado nele. Quem me tocou? Pedro disse, Senhor, todo mundo está tocando o Senhor, mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu o poder. Ele notou que ele ficou fraco na hora. Aí a mulher disse, foi eu que te toquei, Senhor. Então a tua fé te salvou. A tua fé. Tá vendo? Quer dizer, você tocou com tanto desejo e sabendo que você usou a minha própria fé e você foi curada. Amém. E de mim saiu virtude, quer dizer, o poder saiu dele, ele notou. E ele não sabia que era aquela mulher. Não sabia, porque se ele soubesse, ele não ia falar aquilo. Né? Quem me tocou? Pedro logo entrou na frente e falou, Senhor, todo mundo está tocando o Senhor, mas alguém me tocou diferente. Quer dizer, alguém tirou da fé, quer dizer, tirou meu poder. E aquela mulher foi curada na hora. Então, vamos mais aqui. Então, diz aqui, Pedro não reivindicou que fosse sua própria fé humana, nem tampouco que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé que é de Jesus, realizou aquela grande obra. Nome de Jesus e a fé de Jesus realizou aquela grande obra. Tudo dele. Tudo dele. Então, se nós queremos receber ou ir para o rápido, nós temos que ter tudo dele. Predestinação dele, quer dizer, tudo ele viu, é claro, que a noiva é predestinada nele, tudo é dele. Então, vamos mais aqui. É sobre esta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2, 3. Era sua fé, não era a fé nele, mas era a sua própria fé,
que eu estou citando aqui, depois vocês podem ler as escrituras, eu não vou ler, eu anotei todas aqui, mas eu não, senão não vai dar tempo, né? Mas o que ele estava citando? Lá em Apocalipse 2:13, sua fé, não era a fé nele, mas era a sua própria fé, que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12:3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está vendo? Segundo o verso 1, os homens são irmãos. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Está dito também em Tiago 2:1, meus irmãos, note que ele também está falando aos irmãos, não tenhais a fé de nosso, quer dizer, mas não tem a fé dele, de Jesus, quer dizer, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, por que eu peguei aqui para a gente entender? Quando a pessoa é um eleito, agora, como eu comecei a explicar isso, um eleito, ele pode morrer de câncer, ele pode morrer com um problema. Porque Deus sabe melhor do que nós. Às vezes, se a gente for curado de um problema, lá na frente nós vamos desviar. Então, aquele problema vai segurar a pessoa na palavra. Ele vai continuar com aquilo, até o final. Mesmo crendo, mas aquela fé nunca vai atingir que ele fica totalmente curado. Isso eu estou falando por um lado, mas pode acontecer como um teste, como Jó. Quer dizer, Jó sofreu, mas depois foi recuperado tudo dele, porque Deus tinha toda a confiança que Satanás podia fazer o que fizesse com ele, que Jó não ia negar o seu nome. E lá Deus deu tudo para ele, porque ele tinha confiança em Jó que aquilo podia ser dado. Mas para mim, pode ser que ele não dá. Porque eu não sei se eu vou dar conta, se tudo estiver bem. Daqui lá na frente, pode ser que eu vou pegar um outro caminho. Então Deus, às vezes, deixa um problema. Eu estou me citando para não citar outras pessoas. Estou me citando que pode acontecer comigo ou com qualquer um, sabe? Assim, de a pessoa vir e oração e ele nunca receber. Mas não fica triste, não. Só você crer, sabe? Eu sou um filho de Deus, não importa, eu vou chegar lá sem nada. Do outro lado, ninguém leva nada. Isso é a pura verdade. Então, por isso que nós temos que entender, estamos nesse mundo, a medicina também é de Deus. Tem um problema? Se eu não recebi a cura, vai no médico. E o médico pode fazer algo para te tirar daquele problema. Vocês recordam de uma pessoa que precisava de, eu não lembro mais como que era o caso, que precisava de uma cirurgia, chegou no profeta e ele encontrou com a pessoa e falou assim, eu conheço um médico, se você levar, vai acontecer isso e isso e isso. Ué, mas por que não podia ser através dele? E se a pessoa não obedecesse aquilo, a pessoa continuaria com o problema. Mas obedeceu à voz daquele profeta, porque aquilo era Deus falando. Vai naquela pessoa, que a pessoa vai fazer e a pessoa vai ficar bem. Sabendo os caminhos de Deus, Deus tem as suas maneiras. E nós estamos aqui para aprender essas coisas. Tem coisa que acontece na vida da pessoa, mas por quê? Deus sabe. Deus sabe por quê. Por que às vezes a pessoa tem problema a vida toda e outros não têm. Sabe? Então, é isso que nós precisamos de entender. Agora, vamos mais aqui. Agora eu quero, como nós estamos falando sobre esse assunto de
o corpo de Cristo, aí eu quero ler mais uma mensagem aqui para a gente, antes de terminar. Eu quero ler essa mensagem aqui agora, a palavra falada é a semente original. É a semente original, está escrito assim, 89 a 90, que está escrito assim, só para os irmãos, 89. Observe o ventre de Maria. O ventre de Maria, a mente física veio, era um ventre virgem. Por quê? Ela cria na palavra de Deus. É isso que a gente tem que entender. Quer dizer, se a mensagem veio e você crê em cada pontinho dela, você é um filho de Deus. É só pedir, Senhor, nunca retira de mim o teu espírito, né? Tá vendo? Porque Maria, ela creu, então aquele anjo falou com ela creu na palavra. Por quê? Porque ela era uma semente de Abraão. Semente de Abraão, né? Então ela disse aqui, por quê? Ela cria na palavra de Deus, não importava o quanto as pessoas criticavam, quantas coisas as pessoas diziam, aquilo não tinha nada a ver com isso, não importava, ela cria na palavra de Deus. Eu gostaria de levar isso até o fim. Está você compreendendo isto? Vejam, primeiro foi sua mente. Quer dizer, o anjo falou, veio na mente dela. Mas como ela cria, e ela era uma eleita, e ela cria que Isaías 9 podia cumprir, ela logo deve ter lembrado logo, tem uma escritura. Quer dizer, eu posso ser essa pessoa. Eu posso ser essa pessoa, não importa que já tem passado 700 e tantos anos, mas eu posso ser essa pessoa que pode receber a mensagem de um anjo. Porque lá, Isaías não diz que um anjo viria e falaria. Mas só que um anjo veio e falou com ela. E ela aceitou a voz do anjo. Para a segunda vinda aqui, ninguém sabia que viria um anjo, um mensageiro para falar com ninguém. Todo mundo esperava que Jesus viria e buscava um povo, mas só que Deus enviou um anjo para preparar o povo, e nós estamos aqui sendo preparados por ele. Mas por que nós estamos crendo? Porque nós somos eleitos. O não eleito não vai crer. Então vamos mais aqui. Então diz aqui, aquilo não tinha nada a ver com isso, não importava, ela cria na palavra de Deus. Eu gostaria de levar isso até o fim. Está você compreendendo isso? Veio, primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer literalmente em seu ventre, o ato tinha que acontecer aqui primeiro para deixar o Espírito entrar. Quer dizer, primeiro na mente para deixar o Espírito entrar e fazer a obra, né? Espírito entrar. Deixa eu voltar aqui. O Espírito entrar para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente, crer nela. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas, ou através do período da tribulação, mas tem passado da morte para a vida. É isto. Você vê como é bem explicado? Agora, até o 90. Que coisa! Eu vou ler só uma partezinha, só para vocês entenderem algo aqui. Que coisa! Agora observe, ventre virgem, sua mente virgem para crer na palavra de Deus. Você diz, agora veja aqui, diz, irmão Brana, isso não pode ter sido dessa maneira. É impossível. João Wesley teria visto isto. Fulano de tal teria visto isso. Claro, o diabo pode ter dito a mesma coisa para Maria. Já pensou quantas coisas que veio na mente de Maria? Dizendo assim, você é uma pobre, você
E já pensou? Como os fariseus pensavam, tem que escolher do sacerdote, filho do sacerdote. Quer dizer, podia ter vindo assim, mas ela expulsou tudo aquilo. Por causa da eleição, por causa daquilo que ela estava crendo. Ela diz para o anjo: cumpre em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, podia vir, mas só que aquela palavra já estava lá dentro. Então aí ela disse assim, fulano de tal tem visto isso. Claro, o diabo pode ter dito a mesma coisa para Maria. Quem é você? Ora, você é a mais pobre da cidade. Você não é nada, a não ser uma criança de 16 anos de idade. Você viu como que o diabo é? Ela deve ter passado por uma coisa, quer dizer, vinha, mas aqui Deus já estava lá dentro. Ela já tinha aceitado Deus no coração. O diabo, toda vez que viria, ele era expulso pelo próprio Deus que estava ali. Pela própria semente, palavra que estava lá dentro. Expulsava o diabo: vem Satanás. O eleito é assim, não importa. O Satanás tentou, quando a filha morreu e a esposa morreu, ele disse que Satanás andou falando com ele um tempão, mas chegou uma hora que ele expulsou ele. Expulsou ele, não deixou ele continuar falando. Ah, mas você ora pelo povo e Deus não importou. Olha o que fez com sua esposa, com a filha. Ele expulsou ele foi embora. Mas se deixasse Satanás tomar conta da vida de William Branham, ou crer numa mentira dele, nós estaríamos perdidos. Porque esse homem foi predestinado para trazer a mensagem. Você está vendo como que Satanás tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Não conseguiu. E o William Branham, lembrei, o William Branham tinha um problema de estômago desde 7 anos de idade. Até 56 anos, ele tinha o mesmo problema. E quando estava com 56 anos, ele disse: dessa vez o anjo apareceu para mim, uma pombinha com um bico de ouro, que era o Espírito Santo. Eu creio que, isso era mês de novembro de 65, eu creio que dessa vez eu estou curado. E saiu daqui curado. No mês seguinte ele foi embora curado. A pombinha levou ele curado. E aquela pombinha era o Espírito Santo. Mas aqui na terra. Então, deixa eu ler só mais um pouquinho aqui dessa mesma mensagem. Já estou quase terminando, tá? 62, agora são os parágrafos, assim, 162. 162, bem rapidinho aqui, só para a gente terminar. 162. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Eu acho que é aqui mesmo, aqui é. 162. Está aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Agora, o poder da igreja que crê, Cristo tem todo o poder nos céus e da terra. Você crê nisso? Amém. Então, se Ele está em você, tem Cristo todo o poder? Mateus 28, 18. Correto. Ele é a semente, palavra em seu corpo. E Ele em nós se torna a semente, palavra em nós. O que? Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja. Este é o poder. Está vendo? Desde Atos para cá, esse é o poder. Qual é o poder? Deus em nós. Jesus em nós, a esperança da glória. Esse é o poder. Está vendo? Quer dizer, o Espírito Santo como sendo uma semente. Para não deixar que algo corrompa. Esse corpo vai corromper, mas aquele Deus que está ali dentro te dará ou nos dará um outro novo. Porque Ele é o Criador. E Ele morreu, foi para isso, para a vida dele vir
para o seu corpo. E a vida dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Criador. Então, não é que ele vai ter que tirar do barro, não. Ele já está dentro para te dar uma saída para encontrar com aquele mesmo corpo que ele já redimiu. Só mais um parágrafo aqui agora. Um parágrafo 174. 174, agora, está escrito assim. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra, e através dela e por elas será cumprido tudo que foi prometido de sua palavra na virgem, a qual não conhece nenhum credo ou doutrina feita pelos homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria. Deus, Ele mesmo se manifestou. Ele mesmo se manifestou. Ele agirá, Ele mesmo, através da sua própria palavra de promessa, para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele, como ele fez quando ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual agora. Do mesmo modo, fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, que tu disseste. Está vendo? Quer dizer, cumpra em mim. Maria falou, cumpra em mim segundo o que foi falado. Eu aceito essa verdade. Eu aceito essa mensagem. Nós aceitamos essa mensagem. Agora aqui, eu queria, deixa eu ver se eu vou encontrar uma outra parte que aqui. Deixa eu ver se está aqui na frente ou se ficou para trás, né? Ou talvez eu nem anotei. Talvez eu não anotei, que eu queria mostrar sobre a semente. Vamos deixar, não vou eu ia mostrar para os irmãos sobre a semente, falando sobre um daqueles discípulos que encontrou com o eunuco. Quer dizer, a semente, ele recebeu a mensagem do anjo, mas a semente estava nele. Quer dizer, é como se fosse assim. Se você tem uma semente, você encontra com outra semente ali, você encontra com a outra semente, você encontra com outra, e vai passando. A vida que está em você vai passando, como se fosse passando para outro. E é por isso que precisa de ser falado, precisa de ser pregado. Que às vezes tem uma semente que ainda não germinou, mas através de outra semente ela pode germinar. Ela pode aceitar a verdade. Amém? Vamos terminar, porque o tempo passa rápido demais. Então, até domingos de manhã e domingo à tarde, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Vamos orar e agradecer a Deus. Jaime? Ah, tá. 9 horas da manhã, viu? Domingo, tá? 9 horas. Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, chegou esse pedido, Senhor, de oração para a Jane, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe porque ela está pedindo, Senhor. E assim, Pai, nós entregamos ela em Tuas mãos para que o Senhor possa tratar com ela, Senhor. O que ela está pedindo é porque ela está necessitada, Pai. Meu Deus, ela está entregue em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar dela, Senhor, e mostrar e fazer aquilo que ela está pedindo, Senhor Deus. Eu creio que ela não pedirá nada fora da Tua vontade. E assim ela está entregue em Tuas mãos, e todos os irmãos, todos aqueles que não puderam vir, aqueles que ouvem através da internet, Senhor, meu Deus, ajuda eles, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcança cada um. Senhor, nós entregamos as nossas famílias em Tuas mãos. Meu Deus, filhos, netos, genros, noras, parentes,
Meu Deus, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de todos, Senhor, sabendo que o mundo está acabando, e tudo está acabando nessa terra, Senhor, mas há um lugar melhor do que esse, e nós queremos, Pai, não só para nós, mas queremos para eles também. E assim nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de todos nós, e que nós possamos voltar para casa, abençoado pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo.